Olá, Nutri! Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Sai do Pudim. E hoje estou presencialmente com a Fernanda Vaz. A gente aproveitou, né, Fê, que você veio aqui pra Santos. Sim. E aí eu falei assim, gente, vamos bater um papo direito? Vamos fazer esse negócio direito? Não é? Vamos fazer presencial, com energia. Exatamente. Muito bom. E, inclusive, eu não sei se você conhece, eu espero que sim, porque afinal de contas, se você não conhece, você está perdendo muito na sua conduta, tá? Mas Fernanda Vaz é especialista, né, em nutrição funcional, né, Fê? E ela é mentora também de nutricionistas, principalmente na parte de suplemento, que é algo tão importante na nossa conduta. Enfim, então, se você quer saber mais sobre suplementação, sobre conduta, enfim, siga a Fê no Instagram, que é prof.fernandavaz, certo? Isso. Muito bem. Gente, e eu chamei a Fê hoje aqui nesse podcast, tá? Que na verdade também, assim, improvisado entre aspas, porque a gente não sabia que a gente ia gravar um podcast. Exatamente. A Fê veio pra me visitar aqui em Santos. E aí a gente tava almoçando e tal, eu falei assim, e eu já tinha falado, né, acho que, né, vamos aproveitar pra gente gravar um podcast presencial. E eu chamei a Fê pra gente conversar sobre CRN, CFN, Sistema CFN, porque a Fê, ela foi conselheira do CRN4 por 2 mandatos, né, Exato. Fê? Conta um pouquinho gestões. pra gente, então, como Vamos que lá. foi? Como tudo aconteceu? Como aconteceu? Como foi que você... Porque, olha só, posso estar sendo preconceituosa, não é preconceituosa, mas posso estar com uma ideia errada. Mas toda vez que eu penso num conselho, eu sempre penso em pessoas muito mais velhas, né? Sim. E aí você, tão nova, né, Verdade. já foi conselheira por 2 vezes. Então, conta um pouquinho, como foi que você caiu neste mundo do conselho? Sim. Obrigada pelo nova, tá, Ai, querida? nada, Hoje eu já não sou mais nova, a gente tem quase a assim. mesma idade, né? Então, você é nova, você é muito nova. Só que não, eu sou um pouquinho mais velha, mas tudo bem, a gente disfarça, Você é não nova verdade? sim, Fernanda. Obrigada. Enfim, gente, a verdade é que eu fui conselheira pela primeira vez. Eu tinha 24 anos. Olha aí, bebê. Aquelas. 20, peraí que eu fiz as contas erradas, eu acho 26, ia fazer 27. Não, ia fazer 26. Opa, que ótimo. Tudo bem, gente, matemática não é meu forte. Enfim, eu saí da faculdade em 2004, pra você ver como é que eu não sou tão nova assim, e entrei no conselho, então, em 2007. E Eu tava entrando na faculdade quando você entrou pro conselho. Entende? Uhum. E eu era realmente mais nova, assim. Eu acredito que eu deva ter sido a conselheira mais nova. Onde eu vou fazer essa pesquisa. Tá. E o que acontece? Eu trabalhava num lugar que, inclusive, eu não gostava. Esse é um lugar que eu nunca comentei. Sim. Porque, né, a gente não precisa contar as nossas... Não. A gente pode contar as nossas derrotas, mas não quando a gente não gosta, não acredita. Melhor não, né? Enfim. Se não vai agregar nada pra audiência. Não deixa é quieto. verdade. E aí, me ligaram, uma ex-chefe minha, que tinha sido presidente do conselho. Ela falou, Fê, o que você acha? Eu tô querendo te indicar. Mari, juro que eu pensei o quê? Mas eu, por que eu? Não é verdade? Tipo, tenho 3 anos de formada, E ela falou, não, eu acho que você tem muito perfil. Nessa época eu já tinha um curso, eu já dava, né, já dava treinamentos com outros profissionais presencialmente. Ela falou, cara, acho que tem tudo a ver com você é ética, você é super, né, engajada. E eu confesso que eu pensei, mas na hora, assim, instantaneamente eu pensei assim, cara, é o único lugar que eu posso fazer, de fato, algo pela categoria, né, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, porque, bem ou mal, é um lugar único. A gente tem vários hospitais no Rio de Janeiro, a gente tem várias clínicas no Rio de Janeiro, mas o CRN só tem um. E aceitei o desafio, a gente foi lá para a eleição, ganhamos, foi ótimo. E aí, na segunda gestão, aí saí, né, fiquei um tempo fora e tal, não tentei a reeleição, uma galera tentou, eu falei, não, deixa, né, eu aproveitar também, né, tipo, ser mais nutricionista do que sou conselheira, e aí entrei nessa última gestão, né, 2019, 2022, acabei a gestão em junho de 2022, e foi, assim, uma gestão mais madura, certamente, né, já tinha, uma experiência profissional muito maior, mas foi muito difícil porque algo aconteceu. Chamado pandemia, né? A gente tinha muitos planos, foi uma gestão assim muito para frentex, sabe? A gente queria fazer muitos eventos, estar junto do profissional e realmente a questão presencial, a gente já tinha feito 2 ou 3 eventos, acho que 3, aí a gente realmente teve que parar, né? Mas também foi muito desafiador e muito bacana porque a gente não parou em nenhum momento, Mari, assim, foi uma gestão, né, Rio, Espírito Santo, que a gente
fez muita coisa mesmo no online, com todas as dificuldades, né? E o CFN também foi muito presente. Então, assim, a gente não parou. Fê, eu gostaria muito que você falasse para a nossa audiência aqui do Sai do Pudim o que é o CFN, né, o sistema CFN-CRN. Porque para muitas pessoas que, sei lá, às vezes o professor lá na faculdade não explicou direito o que era o sistema, às vezes quando pegou a carteira não teve aquela palestra, sei lá, às vezes ela estava no celular ao invés, né, de prestar atenção na palestra. Acontece, né, gente? Acontece. E a bonitinha, o bonitinho não entendeu o que é o sistema, acho que é só um órgão fiscalizador que não olha para... Ai, desculpa. Não olha, né, pra blogueira e que tá ali pra tirar o nosso dinheiro. Isso, né? Porque é isso, né? Eu pago a anuidade cara, ninguém fez nada pra mim. Ninguém faz nada pra mim. A fulaninha posta um monte de coisa, ninguém olha pra ela. Os nutricionistas estão postando isso depois, ninguém olha pra ela. O que é exatamente esse sistema? Conta pra gente. Isso. O sistema CFN-CRN é um sistema, né, que agrega, então, o CFN como um órgão, né, federal, né, então que é uma autarquia, todos são autarquias federais, mas o CFN ele tem essa abrangência nacional e os conselhos regionais que tem ali a questão do regional, né, da jurisdição dos estados. Né? Então, esse é o, digamos, a definição bonita, tipo assim. Não, essa na verdade é a estrutura, tá, né, digamos assim. Agora, o que o CRN atua? Né? Para que serve o CRN? Quais são os objetivos do sistema CFN-CRN? Orientar, disciplinar e fiscalizar. Essas são as atribuições do conselho. Eu acho que vale bastante, importante falar isso, né, Fê? Que a gente que pediu isso, né? Na verdade, a gente não, né? Mas os nutricionistas lá da década de o quê? 60, 70? Isso. Eles que pediram, sim, né, esse sistema, porque a profissão não era regulamentada, né? E, enfim, posteriormente passou a ser. Mas, gente, hoje em dia a gente vê, igual, recentemente, sei lá, quando eu comecei a atender, eu atendia junto com uma esteticista. E elas, naquela época, em 2012, elas estavam batalhando para serem reconhecidas, para terem um conselho. Exatamente. E eu, na minha ingenuidade daquela época, eu falava assim, ai, vocês não sabem o que vocês estão falando, vocês são loucas. Exatamente. Tipo assim. Mas hoje, de verdade, com outra cabeça, outra maturidade, eu vejo a importância, né, de um órgão como esse. A Lei 8234, na verdade, que é a lei que regulamenta o nosso exercício profissional, é uma lei, eu sempre digo isso, assim, ela é muito bem construída, sabe? Ainda bem, óbvio, né? Então, a gente não precisou de nenhuma emenda até hoje, porque ela traz os deveres, né, as atribuições privativas do nutricionista, as atividades, né, que não são obrigatórias, mas que está dentro do escopo da nutrição. Então, eu acho ela uma lei muito feliz, sabe? Ainda mais porque ela foi, feita em 91, né? Era um outro universo. Sim. E a gente realmente... Lembrando, assim, que a nossa lei 8234, ela é uma lei... É uma das primeiras profissões, assim, né, da área médica que teve uma lei construída e aí, a partir dali teve outras, né? Mas é uma lei muito boa entre nós. Com certeza. E Fê, como que é o dia a dia do CRN? Porque o que acontece? Olha só, você sabia que tem uma aula dentro do consultório Smart? Que essa aula eu falo assim, a fiscal do CRN agendou uma consulta, o que você deve fazer? Sabe por quê? O povo deve morrer de medo, né? Eu recebia muita mensagem do pessoal falando sobre isso. E eu, né, ao longo da minha trajetória profissional, eu acho bem legal a atuação do CRN3, né? Eu faço parte, né, do CRN3, por ser de São Paulo. E eu sempre achei muito legal a atuação da fiscal aqui de Santos, já desde que eu me formei, acho que já passaram por 3 ou 4, porque eu lembro que em um período a atual fiscal, ela ficou alguns anos afastada, algum tempo afastada por causa de uma doença que ela teve. Mas a gente já teve ali algumas fiscais e eu sempre achei elas extremamente atuantes mesmo na nossa rotina. Tanto que vou te contar uma coisa. Me conta. Que eu acho que eu nunca contei isso na internet. Aqui no Sai do Pudim a gente fala muitas coisas que nunca foram pra internet, sabia? Eu e a Marcela, a gente um confessionário, é um confessionário. Gosto assim. E aí o que aconteceu? Eu trabalhei no hospital. E aí eu comecei a ter esse desejo, né, que eu queria trabalhar em outra área, porque eu não estava mais feliz dentro do hospital. E aí eu saí, pedi demissão. E eu lembro assim, claramente, eu passando pelo estacionamento do hospital, pela portaria, sabe? Falando, que merda que eu fiz da minha vida. E agora?
Tipo, o que que eu faço? Sabe? Louca? Meu, tô louca. Tá louca, minha filha. Você não ganha nem R$ 400. Só esse carro aqui, a mensalidade dele é 744, a parcela dele. Tá louca? O que que você vai fazer da vida agora? E aí, na hora, quando eu cheguei em casa, eu lembro que o WhatsApp, eram poucas pessoas que usavam naquela época, né, 2012, mas eu mandei uma mensagem para um amigo meu que trabalhava como técnico. Ele não era fiscal, mas ele trabalhava como técnico dentro do CRN aqui da minha cidade. E ele falou assim, Mari, a gente abriu né, com a prefeitura de Santos, um monte de vagas para nutricionistas serem RT de escola. Porque foi um trabalho muito forte feito em 2012. Eu não sei se foi feito no Brasil inteiro, mas o CRN aqui de São Paulo, eles estavam trabalhando fortemente para ter RT nas escolas particulares, porque não tinha. Só tinha a prefeitura, porque meio que era obrigado, e na verdade era aquela pessoa que ficava dentro da prefeitura e não nas unidades. Sim. Mas nas instituições filantrópicas, nas particulares, não tinha. E era um trabalho que eles estavam fazendo. E assim, eles estavam, tipo, realmente dando multa, sabe? Se você não... Sim, né? Se a instituição não tivesse profissional naquela época. E foi graças à ação que o CRN fez naquela época que eu consegui 4 RTs. Uau. Eu trabalhava, então, tipo, 10 horas por semana em cada uma delas. Então, eu começava às 7 da manhã, terminava às 17. Realmente cumpria lá bonitinho, porque eu sempre fui muito Caxias. Nada desse negócio de, assinar RT e vai embora comigo, não. E aí, eu fazia isso tudo bonitinho. E aí, eu atendia à noite, de sexta ao dia inteiro e de sábado o dia inteiro também. Então, tipo, foi ali que eu dei valor pro CRN, sabia? Foi ali que eu falei assim, caramba, olha quantas... Porque não só eu, um monte de amiga minha arrumou emprego também nessa época. E eu falei assim, olha que legal, tipo, o CRN abrindo... Foi nesse momento que caiu a ficha da atuação do conselho, porque até então eu não tinha também. Sim. Eu nunca ouvi te reclamar, eu falava, meu, tudo bem, tem que pagar. Gente, eu também reclamava. Eu gosto de falar isso, assim, entre 2004 e 2017, eu falei, pô, tem que pagar essa anuidade, tem certeza que eu tenho que pagar? Eu também reclamava. Até que a gente vê a estrutura do conselho e também o quanto se gasta ali, né? É uma máquina de, assim, é funcionário, é fiscalização, é gasolina... Enfim, não dá nem pra mensurar o nível da coisa. E aí, depois que eu comecei, de fato, a atender e receber a visita e tudo mais, tiveram algumas visitas normais que eu recebi por causa da escola, porque eles estavam fazendo esse trabalho, então eles fiscalizavam e foi super legal. Mas também eu tive visitas no consultório e uma delas foi por denúncia. Uma abençoada aqui da minha cidade, porque nessa época eu tinha uma empresa que vendia sopa e suco. E aí ela me denunciou falando que eu fazia venda casada no meu consultório. E assim, tanto que eu lembro que nesse dia a fiscal entrou, aí ela falou assim, olha, vai acontecer assim, assado. Aí eu falei, olha, eu vou então levantar agora, estou abrindo todas as minhas gavetas, você não vai achar um panfleto da Santo Detox aqui dentro. Olha, maravilhoso. Porque eu não faço isso, de verdade, eu sei que isso não pode e eu não faço. Então eu quero ver você achar um panfleto no meu consultório, porque você não vai achar. Tanto que são Instagrams diferentes, são coisas diferentes. Eu nem apareço no da Santo Detox, é tudo banco de imagem que a gente usa. Tipo, não faz sentido essa denúncia. Então, eu lidei com essa denúncia também, tipo, aconteceram essas coisas, né? E por isso que eu achei importante ter colocado uma aula dessa no Consultório Smart, porque aí eu já acalmo, né, a galera. Porque é assustador, né? Imagina, olha, o meu conselho de classe quer vir aqui, será que eles estão fazendo alguma coisa errada? Exato, e eu acho que assim... Primeira coisa que a gente precisa falar é que uma visita do conselho, da fiscalização, não é, né, você sabe bem disso. Não, depois eu entendi que vocês têm metas, né? É isso. Tipo, tem meta pra visitar, tem meta pra fazer. Sim. Então, assim, é normal a visita, não é? E aquele relatório também, né, aquele checklist e tal, ele é importante para que a gente entenda como é que tá a atuação do profissional, o que o CFN precisa fazer, o CRN no primeiro momento, e talvez o CFN, né, numa questão mais nacional. Então, é extremamente importante e fiquem com o coração em paz. É só uma visita, são só algumas perguntas para também te orientar, né? Então, assim, é fiscalizar, orientar e disciplinar. Então, a ideia é fiscalizar, e não é só o nutricionista que é fiscalizado, né? É a instituição, é a pessoa que fornece alimento, que fornece, né, refeições, por exemplo, prontas, né, terceirizadas para hospitais, escolas, enfim. Então, é toda uma cadeia que se forma por causa da fiscalização. Né? Não, e depois essas visitas, elas foram tão importantes para eu entender o trabalho e de alguma forma me tornar mais próxima do conselho, que a fiscal, ela começou a me liberar
pra ir lá na delegacia aqui da minha cidade e pegar alguns materiais. Então, tipo assim, você gosta de fazer palestra? Nossa, a gente tem material lá e tal, explicando. Sim. Então, tipo assim, eu tinha material que, eu não sei se agora nesse momento existe ainda isso, mas eu lembro que em 2014, talvez a 2017, assim, eu pegava constantemente materiais que o próprio CRN fazia e entregava para os pacientes, deixava na recepção. E não só isso, né? Tipo, fazem, aqui pelo menos em Santos, fazia muito evento, até de atualização, até para discutir coisas, né? Então, essa é uma parte interessante do conselho. Primeiro, lembrar que cada regional tem a sua autonomia, né? Então, administrativa, financeira, a gente tem autonomia, mas é claro que o CFN, ele traz algumas demandas, algumas discussões, acabou de acontecer, inclusive, reuniões de ética, né? Então, aí tem da comunicação, tem várias, e é muito interessante, porque a gente ouve os outros regionais, né? Amplia mais a discussão. Então, uma coisa interessante é a questão do material, né? Que você falou, é sempre bom. Eu adoro falar sobre isso. Porque assim, o conselho não trabalha só para o nutricionista. Sim. Ele trabalha para a população. Então, ele defende a população do mal profissional, da blogueira. Então, a gente tem atuação contra a blogueira, Já gente. vamos falar sobre isso. Isso. A gente também quer proteger a população de uma alimentação ruim, né? Então, sei lá, um orfanato. Sim. Ou uma casa de dor, algum lugar, né, que oferece refeição, a gente precisa entender o que está sendo oferecido. Então tem esse papel muito forte para a população. Então por isso também os informes para a população acaba sendo bem comum, né? E a outra questão é falar que eu acho que é algo que a gente precisa falar nesse podcast, né? As atuações das diversas organizações. Então, a gente tem o sistema CFN, a gente tem as associações e a gente tem os sindicatos. Ah, isso é importante. Porque o pessoal acha, né, que a questão de valor de consulta é com o CRN. Existe muita confusão em relação a isso. Muita. Ai, que ótimo que você citou. Vamos lá, qual que é a diferença? Qual que é o papel acho que do esse CRN, é o ponto mais importante dessa conversa. Da associação e do sindicato. Conta pra gente. Então, vamos lá. O conselho, como eu falei, orienta, disciplina e fiscaliza. Tá. As associações, ela tem um olhar muito para a questão acadêmica, de atualização científica. Então, a ASBRAM, a nível nacional, né, tem o próprio CONBRAN, né, e as associações locais. As provas também para ser especialista. Exatamente, né? Então, tem todo esse olhar técnico-científico. Legal. A ASBRAM tem esse olhar. Hoje, a ASBRAM é muito próxima do CFN, o que é maravilhoso, né, do sistema, de uma maneira geral, porque entende, né, o quanto que é importante a questão técnica científica e a questão da atuação profissional. E aí o sindicato, ele sim fala sobre salários e carga horária e legislações relacionadas à relação de trabalho. Então é sempre bom falar sobre isso, sabe? De quem vai aumentar o salário de vocês é o sindicato. Tá? Então, perturbem o sindicato de vocês, né? Primeiro, a gente precisa ter um sindicato forte. Sim. Né? Enquanto a gente não contribui tanto com o sindicato, a gente acaba não tendo esse sindicato forte. E a gente tem a federação, né? Que é, então, um órgão, né, nacional que trata sobre a questão do sindicato. Então, é sempre importante que a gente fale a função de cada um, né? Para que também o nutricionista possa reivindicar aquilo que lhe é próprio, né? Então, eu quero uma questão trabalhista, vou lá no sindicato, olha, eu quero ganhar mais, queridinho, deixa eu te contar aqui, né? E o CFN, eu quero que seja mais fiscalizado, eu quero mais orientação. Então, orientação jurídica, por exemplo, no CRN é algo muito interessante. Você pega o seu telefone e você pode ligar para o advogado do CRN para você perguntar para ele se está errado, se está certo, se essa relação de trabalho está bacana. Sabe, a gente tem Mari, a gente tem excelentes advogados mesmo, né? O sistema jurídico do CFN, dos regionais, e claro, do CFN também, né? Mas primeiro você reporta ao regional. São incríveis. A gente tem cada advogado. Eu já fui a discussões da ética no CFN, que eu fico assim, Não, e outra coisa, eu já perdi as contas, antes mesmo de ter Amor e Nutrir, de quantas vezes eu mandei e-mails perguntando coisas. Sim. Então, assim, olha, um médico me propôs essa parceria assim assado. Eu posso?
E é muito curioso porque eu vejo muita gente perguntando pra mim, perguntando pra você, perguntando pra todo mundo, Mas não menos pergunta. pro CRN, Exato. né? Então é muito curioso como eu acabo sempre ensinando coisas e eu reforço essa coisa de que eu não vou te ensinar nada antiético, né? Eles acabam me perguntando muito sobre dúvidas éticas. E eu falo, manda e-mail. Eu não sei responder isso. Manda um e-mail pra você entender. Ai, mas não, aqui não sei. Gente, eles estão lá primeiro para nos orientar, porque é uma das 3 funções do CRN. E outra coisa, a melhor coisa que você tem é saber da fonte, né? E até ter um respaldo, caso aconteça alguma coisa, tá escrito ali se eles liberaram ou não liberaram. Então, acho que isso é fundamental. E é até curioso, porque quando eu mandava alguma pergunta dessa, perguntando, olha, eu estou pensando em fazer tal coisa, isso é ético? A primeira resposta era, ai, doutora Mariane, muito obrigada pela sua preocupação com a ética, não sei o que, blá, blá, blá. Então, assim, eles ainda me parabenizavam, né, por estar sendo ética. Tudo que a gente quer, profissionais éticos, engajados, que entendam a importância do conselho. Exato. Então, eu acho que tá faltando muito essa ponte mesmo do pessoal encurtar e não... Exato. Né? Não, de entender que é um parceiro. É um parceiro. Sabe, parece assim... E eu já ouvi isso, tá, de Nutri? Ah, não, mas vai que eles puxam a minha ficha. Mas, amiga, você faz alguma coisa errada nessa vida? Não tô entendendo. O pessoal fala isso mesmo. Ai, não, mas vai que eles começam a ficar no meu pé. Ai, vai que eu chame a atenção. Gente. Não, gente, ó, primeiro, o CRN tem tanto trabalho para fazer. Mas tanto. Né? Então, quando a gente pensa, assim... É um parceiro mesmo, a gente deve buscar ajuda, né? Mesmo na pandemia, no começo, os hospitais, né, gente, aconteceram muitos problemas que as pessoas não têm noção, né? Então, falta de capote, falta de material de proteção para o nutricionista. Então, era médico, enfermeiro e o nutricionista ficava... Então, isso foi uma demanda que a gente conseguiu entender para a gente batalhar nas prefeituras, nos hospitais particulares. Estou trazendo a realidade do Rio de Janeiro, né? Eu era coordenadora da Câmara Técnica de Nutrição Clínica e Esporte. E era muita demanda, sabe? Então, assim, as nutricionistas do hospital estavam na linha de frente, mas elas não eram consideradas linha de frente. Né? E se não fosse o CRN, elas iam continuar ali sem voz. Né? Então, a gente mandou fiscalização. Foi um guerre. Mas foi um guerre bonito de ver, sabe? Porque, assim, elas reconheceram a nossa importância e a gente pôde dar o melhor por elas, né? E eu tenho certeza que o CRN3 fez isso, o CRN1, porque foi muito engajado. Sim, imagino. Fê... Perguntas polêmicas, né? Bora. Esse é um podcast polêmico, né, linda? Este é um podcast polêmico. Bora. Vamos lá. Denúncias. Denúncias. Como que o CRN lida com essa questão de outras profissões invadirem a nossa? Isso. Porque, de fato, é a blogueira, é a fulana, é a ciclana. O outro dia... Eu gosto muito, né, de assistir diversos podcasts, eu gosto muito de sair do mundo da nutrição para enxergar o que está acontecendo lá fora, até para ter ideias e tal. Sim. E eu também gosto muito de escutar o outro ponto de vista. Porque se eu fico só no meu mundo, eu estou me nutrindo da minha verdade absoluta, isso, daquilo, e eu nunca entendo o outro lado. E sim, outro dia eu fui ouvir um podcast que a estava participando. Entendo. E aí, ela fala, né? Ela falou que hoje em dia, que ela não tem culpa que o nosso conselho, ela ainda fala nesse podcast, que ela não tem culpa que o nosso conselho é tão restritivo, que ele não deixa a gente fazer antes e depois, que ele não deixa a gente ter uma divulgação muito mais ampla na internet. E por isso também que ela pode, porque ela, como ela não é nutricionista, ela pode fazer esse tipo de coisa. Tá tudo bem. E tá tudo bem. E para prescrição das dietas, ela tem a equipe dela de nutricionista, ou seja, ela tem, né, o pessoal trabalhando com ela. E aí, tipo assim, como que o CRN lida com essas pessoas? Como que lida com pessoas muito grandes? Não só ela, a gente já teve várias, né, outras blogueiras. Sim. De todas as formas, né? Porque uma coisa que acontece muito, é claro, gente... Deixa eu fazer um adendo. O CRN, ele não trabalha só para nutricionista clínico de consultório, exatamente. Né? Porque parece que a gente quer que o CRN o tempo inteiro só fique fiscalizando isso. Tem o pessoal da UAN, da indústria, do hospital, como a Fê acabou de falar, de todas as outras áreas, da merenda, da prefeitura, saúde pública, uma infinidade de áreas, né? Mas a gente aqui do consultório sofre muito com a invasão de outros profissionais querendo, né, fazer o que é nosso por direito. E uma coisa que eu percebo bastante também é a invasão de pessoas que
emagreceram e elas se acham e elas acham que elas têm direito de ensinar outras pessoas só porque elas emagreceram 20 quilos. Então elas emagreceram 20 quilos, passaram o final de semana fazendo curso de coaching, Exatamente. Né? Aí voltou, agora eu sou coach de emagrecimento, segue essa dieta. É o tal do lugar de fala, né, Mari? Hoje o lugar de fala. Já que eu passei por isso, eu posso fazer tenho propriedade suficiente. Exato. Não, e quando você vai, porque você sabe, né, enfim, a gente tá inserida num mundo que transcende muito a nutrição. A gente fala muito com produtor digital, produtor de curso. Sim. E nesses eventos que eu participo, nesses grupos que eu participo, Fê, o pessoal fala muito assim, não, mas... mentores, né? Estão falando para pessoas, por exemplo, que emagreceram. Não, mas faz um curso assim assado, porque as pessoas vão se conectar muito mais com você. E não ficar, ok, blá, 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 porque você passou pela dor delas, você passou por isso. E aí, me conta, qual é a atuação do CRN? O que ele pode fazer? Ele pode mandar matar essas pessoas? No canal, né? Ele pode mandar matar essas pessoas? O que ele pode fazer? Matar não, mas... matar não pode? Não, que pena. Não. Vou falar aqui da nossa atuação do CRN4, né, por uma questão de poder falar, tô brincando. Mas, na verdade, o que acontece? Normalmente, a gente recebe essa denúncia. São muitas denúncias que a gente recebe. Eu posso imaginar. Imagina. A gente trata essa denúncia, porque o que a gente precisa? De provas. Assim como quando tem uma denúncia para um nutricionista, a gente precisa de provas. Entender o porquê daquela denúncia e faz sentido. Se é só uma briga de coleguinha, que a gente já vai falar sobre isso. Opa, boa. E colheu todas as provas do Ministério Público. Por quê? Quando a gente fala, quando é uma denúncia do nutricionista, estamos falando de uma casa de nutricionistas, né? Então, até na minha outra gestão a gente tinha muito essa fala, assim, né? De aqui é a casa do nutricionista. O nutricionista precisa se sentir em casa. Então a gente tinha biblioteca, depois o espaço ficou bem pequeno. A biblioteca se transformou o quê? Numa sala da fiscalização, coitado. Mas era uma biblioteca bonitinha, mas cresceu muito o conselho. Ainda bem, significa que a gente está crescendo também. Enfim. Então, ali é a casa do nutricionista. Então, da mesma forma que existe a proteção, a fiscalização, a orientação e tal, também tem a hora da disciplina, né? Então, tem a comissão de ética. E aí, é aqui que a gente vai tratar do nutricionista. Agora, o público leigo, né, a pessoa que não é formada em nutrição, seja ele médico, blogueira, musa fitness, coach e todas as infinidades das pessoas que querem meter o dedo no nosso... Aí depois o povo fica, nutrição não é valorizada. Meu amor, tá todo mundo querendo roubar nossa profissão, vai falar que nutrição não é valorizada. Entende? Ninguém quer saber de nutricionista. Não, depois a gente fala sobre isso. Eu tô aqui com a minha listinha mental, beleza? Vai lá. Então, é exercício legal da profissão. Todas essas pessoas se incluem no exercício legal da profissão. Da mesma forma que você, por exemplo, não pode fazer coisas que o médico faz. Você não pode fazer coisa que um advogado faz. Exercício legal da profissão. Então, é justiça... né? Normal, tipo, normal. Nível Brasil mesmo. Exatamente. Então, a gente vai para o Ministério Público e vamos ver. Né? E aí, o Ministério Público analisa. Então, a gente faz, minha gente. Fazemos. Mas, às vezes, o Ministério Público fala, não tem problema, não. A verdade é essa. Tá? Ou elas acabam se ajustando, né? Igual eu acabei de dar o exemplo dela, que ela contratou uma equipe de nutricionistas pra ela. Ela entendeu que se não fosse esse negócio ia ficar esquisito pro lado dela. E ela realmente tem uma equipe de nutricionista, uma equipe de suporte gigante. Ela gera emprego. Eu acho que isso também é uma coisa. Mas ela contrata. Né? Como essas pessoas estão trabalhando, a gente não sabe. Isso também é uma questão do conselho, do CRN3, né? Sim. Que vai lá e vai orientar, vai disciplinar e vai fiscalizar a equipe dela. Entende? Sim. Então, é isso que eu gostaria de trazer, sabe? O CRN faz. Tá? O CFN, eu falei CFN, às vezes o CFN entra. Dependendo do que for, o CFN até entra. Mas normalmente o regional é o responsável por tratar essas denúncias e aí é Ministério Público. Tá? Pelo menos o CRN4 é assim, mas em outros regionais também. Sim, Não, eu já tive respostas, né? Não, isso foi enviado pro Ministério Público, agora é aguardar e tal, porque realmente é com a pessoa física, né? Tipo, é um outro esquema. Exato. Você não tem como punir um profissional que você não eu acho que o mais importante, Maria, é assim, a gente falar o trabalho do CFN de divulgar a nossa profissão. Né? Então, assim, já falei, gente, eu sou formada em 2004, né? Em 2004 a gente era considerada cozinheira de luxo e é verdade, a gente não tinha... Imagina, gente, eu morei no Rio a minha vida inteira. Então, assim, a gente não tinha grandes clínicas de nutrição. Hoje a gente tem no Rio, São Paulo, toda a capital
capital a gente vai ter, né? E nas pequenas cidades também, né? Sem ser capital. Por quê? Porque a gente teve valorização. Então, a gente trabalha muito arduamente para a valorização do profissional, para mostrar quem é o nutricionista, qual é a atribuição do nutricionista, o que o nutricionista pode fazer pelo cidadão, pelo hospital, sabe? Então, tanto é que, assim, quando é dia do nutricionista, meu marido, ele é engenheiro, né? Ele sempre fala, vocês comemoram demais, né? Nossa, como vocês gostam de comemorar. Mas a gente precisa comemorar. Então, no CRN4, depois você me diz a sua experiência aqui no 3. Tá. Assim, banner no metrô, em grandes circulações, a gente faz evento, porque as pessoas precisam saber o que o nutricionista faz. E a gente tem conseguido isso com sucesso, sabe? Então, assim, desde 2004, desde 2007, na minha primeira gestão até hoje, olha o quanto cresceu, né? E eu sempre falo para a Mari, vou falar sempre, não interessa, o impacto que ela tem na nutrição, mas é verdade. Porque o CFN tem um trabalho, né? Mas você tem o seu trabalho, eu tenho o meu trabalho de fazer a nutrição cada vez melhor, uma nutrição mais ética, uma nutrição, né, mais assertiva, uma nutrição que faz a diferença. E aí, gente, é isso, a blogueira vai ter divulgação? Vai, mas quem é que faz o trabalho ali? A verdade é quem é? É a equipe dela. Sim. Né? Então, acho que se cada um se comportar direitinho, aprender muita bioquímica e saber gerenciar o consultório, prescrever corretamente, vai dar bom. Com certeza. E a gente vai ter cada vez menos, né, essas pessoas querendo invadir nosso espaço. Aí uma das coisas que eu uma listinha era sobre isso. Da onde é que surgiu a nutrição, Mari? Você sabe? De onde surgiu a nutrição? A profissão nutricionista? Então, foi na guerra, não foi? Não foi na Segunda Guerra Mundial? Calma, você tá indo lá no dia do nutricionista do ano passado. Ah, tá. Vocês fizeram tudo aquilo. Você já tá indo muito além. Calma. Eu assisti. Você acha que eu não assisti? Assisti. Tá? Porque eu sou dessas. Não, na verdade é o seguinte. Tem toda essa parte histórica, mas o grande ponto é que era a nutrologia. Ah, sim. Então era uma área do médico, o médico falou, isso aqui não é tão legal, vamos deixar isso aqui. E aí também surgiu a fisioterapia, da fisiatria, né? Então tem várias outras, né, profissões que surgiram na própria medicina. Então olha que interessante, essa fala que você teve é muito maravilhosa. Hoje em dia esse jogo reverteu. A gente mostrou o nosso poder, a nossa intenção, a nossa vontade de fazer diferente. A gente mostrou os resultados que a gente, né, traz para os pacientes. A gente está falando da nutrição clínica, mas no hospital funciona? Sim. Sem uma boa alimentação? Uma alimentação segura? Não né? O presídio funciona. Até o presídio tem alimentação. Não, vai ter uma alimentação ruim no presídio para não ver a rebelião que eles fazem. Exatamente, né? Então, na creche. Então, a nutrição surgiu de uma área, uma especialidade da medicina que não quis mais. E hoje a gente está aqui, uma potência maravilhosa, com 140, não sei qual é o último censo do CFN. Cada ano, mais nutricionista, é um dos cursos mais concorridos do vestibular. A gente está crescendo, gente, é uma maravilha. Exatamente. E que vem uma nova geração boa, produtiva, smart. Muito bom. Fê, para eu perder a minha carteira, o que eu preciso fazer? Bastante coisa. Muita M. Boa pergunta, mas gostei. Você tá ótima como entrevistada hoje. Não tô. Brincando. Isso porque não tem nem roteiro hoje, linda. Se você resolveu falar isso, que esse tablet ia ser só, né, pra dar uma de... Mas é ótimo, gente, porque a intenção é que tá bom. Porque a gente sente as dores, né, Mari? Eu acho que eu sei de uma forma, porque eu já tatuei você como, né, mentora de nutricionistas com Smart, enfim. É isso, gente, assim, para você perder a sua carteira, você precisa de um esforço grande, tá? Porque qual é a ideia? Isso é até interessante a gente falar historicamente. Antes, o conselho tinha muito essa coisa da punição. Antes, né, na minha gestão já começou esse olhar muito para a orientação, né, do profissional. Então hoje, antes era assim mesmo, tá? Chegava aqui, toma, eu já tenho uma notificação, você já perde uns pontinhos ali no conselho. Hoje não. Hoje a gente entende que a gente precisa realmente orientar esse nutricionista, ele precisa tomar uma advertência, ele precisa... Então tem as graduações, sabe? E aí, olha, agora é fogo no parquinho. E aí tem lá, né, que é uma coisa interessante a gente falar, né? Que tem realmente a plenária de julgamento, né? É um lugar muito sério. Gente, vocês me conhecem, hoje eu tô seríssima, né? Normalmente essa parece, inclusive, mesmo um fórum, né? Não, total. Sentam né? as conselheiras aqui, aí a pessoa tá aqui, tem um advogado, tem todo o presidente, tem todo um rito, é um rito mesmo, assim, não, nada sai daquele rito. E é muito impactante, sabe, Mari? Eu acho que, assim, um denunciado que chega até ali, porque até a plenária julgamento...
para ele chegar até ali, ele já teve todo um histórico. Ele já conversou com a comissão de ética, primeiro a comissão de ética apurou, a comissão de ética chama para conversar. Aí, às vezes, esse nutricionista ele já fez a mesma coisa várias vezes, né? Às vezes não, às vezes é uma denúncia mais séria, a gente já entende ali que é uma denúncia ética e aí já vai para a plenária. Então, assim, até para chegar na plenária já é um caminho. Né? E aí, ali na plenária, eu acredito que seja muito impactante, assim, porque o nutricionista, ele entra na sala, ele vê aquele monte de gente. São pessoas que são referência, né? Afinal, você não é conselheira à toa. Dá um impacto, sabe? Sim. Então, a gente até costuma dizer que só aquele momento ali já é um momento que ele vai repensar, né? E assim, eu normalmente não era suave, né? Então, às vezes, as pessoas falam, advertência, punição 3 dias, né? Um tempo determinado. Eu já era mais fogo, porque eu acho que o profissional que chegou até ali, Mari, ele já fez algumas coisas, Sim. né? E aí a gente vê alguns comportamentos que são muito ruins, sabe? Mas o fulaninho faz. Não, é uma terceirização de culpa gigante também, né? Do outro, sempre o outro. Não, mas isso aqui eu copiei do ciclano. Mas é tua responsabilidade o que você posta na sua rede social. Dane-se se o professor ciclano postou aquilo, se o fulano e tal. Não, falando sobre prescrição de suplementos nutricionais, inclusive, né? Às vezes o nutricionista vai lá, não conhece, não domina a prescrição de suplementos nutricionais, copia uma fórmula, né, que caiu de um panfleto da farmácia, viu num livro, foi num congresso, tirou aquela foto bonita do congresso, ótimo para emagrecimento. Aí tem lá fitoterápico, às vezes tem um hormônio, às vezes tem um medicamento, porque não foi, aquele panfleto da farmácia não foi feito para nutricionista. Foi feito para todo mundo que o cara visita. Né? O nutricionista acha, não vai dar nada. Até que dá, né? Até que esse paciente tem uma taquicardia, até que... E o nutricionista não sabe o que fazer, entende? Então, assim, mas eu copiei. Mas foi você que copiou, não era seu carimbo que estava lá, amigo, né? Às vezes um fitoterápico. Não, mas você tem a especialização em fitoterapia? Agora não precisa mais de especialização, né? Precisa da pós-graduação e registro no conselho. Gente, isso é muito... Não, deixa eu utilizar aqui rapidinho. Claro. Gente, quando vocês fazem a pós-graduação, tá? Vocês têm um título. Esse título tem que ser registrado no conselho de vocês. Porque aí o conselho reconhece que vocês têm um título, tá? Por favor. Porque às vezes... Vai lá uma fiscalização. Não, eu tenho a prática de fitoterapia. Não, amiga, você não está registrada aqui no conselho. Não, mas eu tenho o diploma. Tá. E acaba tendo esse ruído de comunicação. Então, assim, a responsabilidade é sua. Tem uma ex-presidente aqui do CRN3, que ela é maravilhosa, e ela falava assim, amigo, se tá no código de ética, você tinha que saber. Mas eu não sabia. Mas tá no código de ética, você tinha que saber. Mas não, tá na resolução, sei lá, 731, a nova de suplementos, né? Aquela que já decora. Você tinha que saber. Então, a gente tem que saber, sabe, Mari? É nossa responsabilidade. Não, eu vejo uma distância gigante, Fê. As pessoas, elas não leem nem o código de ética. Vira e mexe, às vezes eu posto alguma coisa, e aí eu pergunto, você já leu o código de ética? E aí eu fico chocada com, sei lá, 40%, 35%, não leu o código de ética. E eu falo, gente, peraí, primeiro que você tinha que ter lido, porque tinha uma matéria, né? Se eu não tô muito louca, tinha uma matéria na faculdade, né? Sobre ética. Lá no começo, né, da faculdade. Então, a minha foi no último ano, sabia? Jura? Que maravilha! Então, por isso que eu saí fresquinha da ética na faculdade. Mas a minha foi no último ano. Que, por sinal, quem deu essa matéria pra mim foi uma pessoa que depois ela se tornou fiscal do CRN3, né? Legal, então, boa. tipo, foi até curioso isso. Porque ela que dava a matéria de ética na faculdade, a Karina. E, enfim, e aí eu fico chocada. Eu falo assim, cara, como que você está em uma profissão... Pra mim é a mesma coisa que você fala que você é católico e você não lê a Bíblia, sei lá. Não tipo, sabe uma coisa assim? Como assim? Não leu o Novo Testamento, querida? Exatamente, sabe? Então assim, eu estou numa profissão, mas eu nunca li as regras dela. Faz sentido? Como? Não tô entendendo. Você não é nutricionista. É verdade, né? Eu não consigo conceber essa ideia, Fê, de verdade. E às vezes é questionado, mas é assim... Não, amiga, tem que ser. Então, assim, o código de ética, primeiro que deu muito trabalho, né, produzir o código de ética. Assim, foram anos de consulta pública, de até o novo código de ética, né? Então, assim, leia o código de ética, é tão bonitinho. Né? Inclusive, esse é um material que a gente disponibiliza no conselho, né, aquele caderninho. Leiam, gente, é legal. É um bom material. Não, e é o norte. E é assim, é a nossa Bíblia. Você tem que saber o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, como se comportar.
né? Como realmente estar dentro da profissão de forma assertiva, de forma boa. Porque, gente, assim... E eu uso muito se a gente consultar, né? Tipo assim, porque você lê, você não vai decorar tudo, não, é óbvio. Nem deve, imagina. Não tem como, mas tipo, consultar, esse é o manual. É seu manual. Deixa eu ir lá. Posso. Não, é para saber os seus deveres e seus direitos, sabe? É. Isso é extremamente importante. E quanto mais a gente conhece o código de ética, quanto mais a gente é ético, mais a gente valoriza a nossa profissão. Com certeza. Porque eu acho que essa é uma mensagem que a gente precisa entender, internalizar mesmo, né? Não é à toa que profissões fortes são de pessoas que se ajudam mutuamente, que entendem a importância dessa profissão e fazem melhor por ela. Então, realmente, se a gente quiser uma nutrição forte, a gente tem que ser ética, a gente tem que ser participativa, a gente tem que ajudar o coleguinha, né? Aliás, era uma outra coisa da lista, né? Eu já puxando, né? Vai, pode ir, pode ir. Gente, a maior parte da denúncia ética do conselho são dos próprios nutricionistas. Então, assim, tem caso de madrinha de casamento que denunciou o nutricionista. E ela foi falar no Instagram. Porque ela era minha mãe, ela não citou o nome. Eu falei, peraí que eu vou investigar, porque você sabe que eu sou, né? Eu conheço meio mundo no Rio de Janeiro, meu amor. Fui lá descobrir rapidinho. A pergunta é, Mari, sua madrinha de casamento, lembrou dela? Sim, várias. Algumas, né? 4. Né? Pô, ela não te daria um toque? Mari, acho que você tá fazendo certeza, errado, cara, dá uma olhada, certeza. não sei o que, Nana. Gente, vamos conversar, nós somos todas colegas. Pô, tá fazendo um antes e depois? Então, amiga, deixa eu te contar, não pode fazer e tal. Eu, inclusive, te sugiro fazer uma postagem assim, assado e tal, não mostra seu paciente, não revela, mas você pode contar uma história. Pra que denunciar, Mari? Então, a maior parte das denúncias são de profissionais para profissionais. Não, mas quando eu recebi a denúncia, igual eu te falei, foi uma nutricionista da minha cidade. Pra quê? O que ela ganhou com isso? Então, é porque eu fazia grupo de emagrecimento, ela também fazia grupo de emagrecimento e ela fez um post, inclusive me marcando nesse post, falando que ela que tinha feito e inventado o grupo de emagrecimento e eu estava copiando ela e ela me marcou nesse post. E foi tão curioso porque as pessoas começaram a falar, ai, nossa, fulana, não acredito, você é inteligente, as pessoas copiam, tipo, pessoas que não me conheciam. E uma pessoa que, inclusive, participava do grupo dela, porque, obviamente, quando isso aconteceu, eu fui vasculhar a vida dela inteira, Sim. E eu vi foto dos grupos, aquelas coisas todas, essa pessoa foi no meu Instagram e falou assim, olha, eu achei essa foto aqui, ela faz grupo desde 2012, eu não acho que ela tá te copiando. Aí eu... Nossa, obrigada, né? A própria paciente dela, tipo, foi lá e Sim, colocou um link de uma isso. foto minha falando de uma divulgação de grupo que eu tinha feito. Então, eu acho que foi muito essa pegada, sabe? Eu acho que na época ela deve ter ficado enciumada, sei lá. Enfim, você viu minha cidade, né? Uma cidade relativamente pequena, né? Não pequena não é, mas é uma cidade média. E eu acredito que ela achou que eu ia ser uma concorrente dela ou qualquer coisa do tipo. E aí, no final das contas, né? Ela me denunciou. Ela não era muito melhor, ela até talvez fazer uma parceria com você? Ou entender que ela poderia fazer e você também, gente, porque tá não tudo existe bem, tá tudo concorrência. certo. Quantas Fê, mil pessoas tem em Santos? 400 mil. Como? Tipo, não vale ter 200 e 200 ou 100, 100, não tem sabe? como. Esses anos todos eu não consegui atender 400 mil pessoas. Exato, nem entende? quero, tipo, não faz nenhum sentido. Sabe? Então, assim, eu acho que é isso, assim, eu acho que e isso vai fazer também com que a gente seja profissionais mais valorizados de uma maneira geral. Cara, pergunta pro colega, por que você fez isso, sabe? Posso te ajudar? Olha, o código de ética... Cara, denunciar é o tempo todo, Mari. E assim, a gente tem, isso também é algo importante, a gente tem a denúncia anônima, a gente tem a denúncia, né, que pode ser feita, mas sem, que é diferente um pouco da anônima, né, mas que você também não revela seu dado, e tem aquele que você realmente coloca, revela. Devem ser poucas. No comparativo. Então, mas é essa que você fala o seu nome, é essa que vai mais pra frente. Ah, tá. Entende? Porque aí o conselho entra em contato. Vamos supor, você me denuncia. Sim, aí você consegue. Aí você fala, Mari, olha só, eu queria entender como é que é esse processo, o que aconteceu. Ah, não, porque a Fernanda isso, vamos supor, tá? Isso não vai acontecer, tô brincando. Né, eu tô muito séria, como? Então, assim, essa vai mais pra frente. A gente entende o medo. Existem denúncias, Mari, que são seríssimas, sabe? Que tem...
ameaça de morte, ameaça, Nossa. sabe, assédio moral, tem cada coisa, isso porque eu não faço parte da comissão de ética, pensa, muita coisa, era coordenadora da Câmara Técnica de Nutrição Clínica e Esporte. Então ali já chegava alguns casos que a gente fala, cara, manda pra ética, manda pro Ministério Público, o que a gente faz? Porque tem coisas que são da ética, que é uma relação profissional, outras às vezes não, às vezes extrapola a questão profissional e vira, por exemplo, um assédio moral, vira um assédio, às vezes, sexual. Então, quando a gente já é uma outra esfera, a gente já tem que mandar para o Ministério Público, a gente tem que entender se é uma relação de trabalho. Então às vezes, chega. E é cada coisa que a gente fala assim, meu Deus. E é bom, ao mesmo tempo que é ruim, é bom. Por quê? Porque a gente não está ficando calada. Sim. E aí, o CRN vai poder chegar lá. Oi, tudo bem, querida? Deixa eu te contar aqui, ó. Não, CRN não, a polícia, né? Aqui uma notificação aqui. Então, eu acho que é um trabalho que, eu tô até arrepiada, poucas pessoas sabem, né? Ah, eu pago anuidade é caro. É caro. Até porque se fosse barato, né, a gente não conseguiria fazer tanta coisa pelo profissional, né? Mas se não existisse conselho, porque você sabe, né, que teve esse bafafá. Teve esse bafafá. Nossa, sabe Brasília? Aquele lugar assim? Muita coisa assim, sabe? A gente conversa assim, ó, querida. Gente, se não tiver conselho, aí sim a gente vai ter a blogueira, aí sim a gente vai ter pessoas morrendo com o uso de hormônios de uma maneira geral, eu ia falar um nome, mas... tem que ter um conselho, e um conselho forte é um conselho é um profissional com representatividade. Não é um profissional que vai falar, cara, eu também tenho um conselho para chamar de meu e para me ajudar nesse sentido, sabe? Então, assim, gente, paguem o conselho, de boa, ganhem dinheiro para poder pagar o conselho tranquilamente, né? Participem, né? Participem. Porque quantas vezes, igual, a gente tem, né, os plebiscitos, as consultas públicas e tal, e não atinge o número, né, mínimo e tal. Aí, tanto que eu sei disso porque vira e mexe, o pessoal pede para eu compartilhar, pede para eu ajudar a divulgar. É isso. Quando teve as consultas públicas, vira e mexe, assim, o pessoal do CRN3... Teve de suplemento, teve de... Você pode divulgar isso na rede social, Claro, divulgo, né, porque afinal de contas faz sentido. Mas é impressionante como tem as coisas e o pessoal não participa. Aí perde um direito, por exemplo, que poderia ganhar numa consulta pública, né? Como de exames laboratoriais, aconteceu, e é uma luta, gente, assim. Outro dia alguém postou alguma coisa do conselho, foi por causa do salário do enfermeiro, né? Que aí o STF vetou. E uma pessoa falou, é um absurdo, o conselho não faz nada. Né? E na verdade não, né? Aquele piso ele é insustentável, né? Esse foi o argumento do STF, faz muito sentido, teriam demissões em massas porque um hospital não conseguiria pagar, imagina, para todas as enfermeiras aquilo. Mas enfim, essa é uma questão mais política. O que eu quero dizer aqui é que o conselho está fazendo, o CFN hoje em dia, Mari, está fazendo um trabalho tão maravilhoso, político, a gente sempre tentou, a gente sempre fez, mas eu acho que essa gestão está dando um tom muito bom. A gente está com representatividade no Congresso, a gente está com diálogo aproximado, sabe? A gente teve esse ano, né, 2022, uma homenagem, né, no Congresso Nacional do Dia do Nutricionista. Isso nunca aconteceu. Então, é trabalho, gente. É trabalho. E assim... Outra curiosidade, conselheiro ganha ou conselheiro não ganha? É uma curiosidade, né? É uma coisa, eu nem sei como é que voluntário? Não é um trabalho voluntário. A gente tem uma ajuda de custo que, gente, é muito pequeno. Quando eu tava no consultório, bombando, eu falava, gente, isso aqui não paga minha hora não, gente. Minha hora é cara no consultório. Minha hora no consultório é 300, 400 reais. Isso... Lá em 2009, né? Eu ficava assim, vamos, gente, vamos plenária, tá demorando plenária, né? Começar, né? Porque é isso, eu não sei quanto é que é ajuda de custo agora, tá, gente? Quem quiser saber, vai no site do CFN, tem lá todas as resoluções, tem resolução de anuidade, é feito plenário para isso, enfim, tem todo um rito também para as decisões de uma maneira geral, né? Tudo transparente, né? Tudo muito, muito transparente, tem que ser. Até porque a gente, um outro assunto bom, a gente recebe auditoria, né, da... Receita Federal, o TCU, desculpa. A gente tem a auditoria do TCU, é uma loucura a auditoria do TCU, porque imagina, né, você tem que deixar tudo à disposição, a secretaria é uma loucura. E é muito transparente, sabe, Mari? Então, até perdi o que eu estava falando, mas tudo bem, a gente volta. Então, quando a gente pensa nisso, é realmente um trabalho... da hora do conselheiro, né? Então, assim, eu não me lembro quanto é que é, mas é baixo,
assim, é ajuda de custo, sabe? Você pegar um táxi para você almoçar, para você... É um valor fixo, né? E aí você vai... Dependendo das horas que você fica no conselho. E para você ter uma noção, isso é uma curiosidade que eu quero falar, né? Na pandemia, a gente tentou ter uma ajuda de custo, né? Já que a gente estava trabalhando. Então, muitas pessoas deixaram de trabalhar nos seus trabalhos para estar ali online. E o CFN não liberou. Então, durante 2 anos, sei lá, foi um pouco menos, ninguém teve ajuda de custo. Né? Talvez um diretor, um presidente, vice-presidente que ia lá assinar alguma coisa, aí se vai presencialmente, aí você tinha ajuda de custo. Então, assim, trabalhei de graça a pandemia toda, mas é isso, né? Eu acho que, assim, é algo que você deseja fazer. Você assinou ali um compromisso pela sua profissão, sabe? Então, é muito pequeno, gente. A gente não fica rico sendo conselheiro. E aí, realmente, quando você viaja, tem uma ajuda de custo, de deslocamento, sei o quê, né? Mas é isso. Fica rico não, gente. Muito bom, Fê, que legal, né? Tá ouvindo tanta coisa sobre conselho, algumas curiosidades que eu mesma nem abrindo o coração, né? Abrindo o coração. Porque eu acho que é bom, assim, né? Onde é que tá sendo gasto o meu dinheiro? Não, é um dinheiro que é muito bem administrado. Tem muitas coisas, né, políticas de tudo, assim, né? Quando a gente pensa... Alimentação, deve ter muito projeto relacionado ao norte, nordeste do país, muita política envolvida em relação a isso, política indígena, deve ter com certeza muita coisa. Sim. É porque às vezes a gente fica tão no nosso mundo da nutrição clínica que a gente esquece. Acha que o conselho inteiro só trabalha pra, igual eu falei, só trabalha pra gente de consultório, e não é isso. Não é, assim, a gente tem representantes, né, às vezes na Câmara de alguns municípios que são importantes. Enfim, é todo um trabalho de formiguinha, assim, a saúde pública é algo muito forte no conselho, né, essa atuação na saúde pública. No SUS, né? No SUS, enfim, a gente, e toda a parte de fiscalização também é gigante, e não é só no conselho, né, não é só no consultório, desculpa. É em hospital, é em clínica. Não, é porque os fiscais, eles visitam o nutricionista e todos os locais que deveriam ter nutricionista e que tem nutricionista. Exatamente. Eu lembro, inclusive, que quando eu trabalhava no hospital, eles visitaram contando quantos leitos tinham, a quantidade de nutricionistas, se era ideal, se não era ideal. Quando eu trabalhava numa dessas escolas que eu te falei, inclusive, numa dessas visitas, a fiscal enxergou que eu precisava ter pelo menos uma técnica me auxiliando. E foi o que aconteceu e tal, e ela acabou tendo que contratar uma técnica em nutrição. Então, é importante, assim, um trabalho... A fiscalização por exemplo, a instituição de longa permanência de idosos. É um lugar que a gente visita muito, tem que ter um nutricionista, constante. É obrigatório. Então, cria trabalho, né? Cria emprego. Sim. E é um trabalho de formiguinha. Muito bem, Fê. Tem mais alguma coisa que você quer muito falar? Ai, babados, deixa eu ver. Não, eu acho que é isso, é entender realmente o funcionamento do conselho. Uma coisa importante, por exemplo, são as comissões, né? Então, a gente tem comissões permanentes em cada conselho. Sim. Que aí também tem no federal. E a gente tem as câmaras técnicas. Então, as comissões, não vou me lembrar todas, mas vou tentar, tudo bem. tá? Só um exemplo. Comissão de ética, comissão de comunicação, comissão de fiscalização, que é justamente essa bem importante. Vou pagar mico. É melhor eu parar, não é verdade? Porque, tô aqui, Mas são as áreas, né, que tem. E as câmaras, por exemplo? Não, então as câmaras são mais as áreas do nutricionista. Sim. Como, por exemplo, a que você atuava, que era clínica e esportiva, Isso. Né? Aí a gente tem a câmara técnica de... E são dessas câmaras que saem os pareceres? Tipo, parecer de suplementação, parecer da dieta tal. Sim. Quando a gente... Na verdade, isso a gente não tem feito mais tanto. O CFN, ele agora está com uma nova política, assim, né? Das coisas virem mais em relação ao CFN do que pelos próprios regionais, sabe? Mas ali a gente constrói. E aí é interessante porque cada regional tem a sua autonomia em criar câmaras técnicas. Então, se a gente acha que é interessante para aquela região criar uma câmara técnica, sei lá, de fitoterapia, ou um grupo de trabalho, também é muito comum. Então, a gente quer fazer um manual, um folder sobre suplementação nutricional ou fitoterapia. A gente cria um grupo de trabalho para fazer. Então, quando teve a nova resolução de suplementação nutricional, a gente chamou vários nomes que, né, no Rio de Janeiro e Espírito Santo que tinham experiência em suplementação nutricional. Aí eu coordenei para quê? Para que quando o CFN pedisse, né, a sugestão de texto, a gente estava ali. E foi isso que aconteceu. Outra curiosidade também. Se a gente for puxando, gata, vai saindo. Que é como faz uma resolução. Como faz uma resolução? Legal, né? Então, assim, tem um tema.
Aí o CRN monta o grupo de trabalho, o CFN grupo, o grupo de trabalho deles sobre aquele tema. Eles vão se debruçar naquele tema até entender quais são as necessidades do nutricionista. Normalmente tem uma consulta pública. Existe uma metodologia. Existe toda uma... Aí vem gente de tudo quanto é buraco do pai. As maiores feras vão lá, se reúnem. Aí tipo um brainstorming. Aí eu querendo, né? Tipo, levar a empresa pro... Exatamente, mas é mais ou menos mesmo. isso. Aí tem um advogado, aí ele vai criar, né, no jurisdiceis lá, todo artigo, cláusula, não sei o que lá, item, não sei o que lá, vai criar, né, aquela, enfim, toda aquela estruturinha. E aí a gente tem as consultas dos regionais. Tá. Essa parte é muito gostosa. Cá entre nós, né? Já que eu participei lá de suplementação, é muito gostosa. Por quê? Porque você vê um texto, você fala, putz, mas é nosso grupo de trabalho aqui, acha que poderia incluir isso, esse aqui talvez é uma redação assim, sabe? Aí vai complementando, cada regional vai trazendo as suas sugestões, vai de novo, federal entende, aí às vezes volta. Então, a 656, acho que foram mais 3 ou 4. Caramba! Até a final. E agora a gente tem uma resolução nova, ali com pequenos ajustes, já que a Anvisa também já publicou novidades, né? Então, é isso. Eu acho que são curiosidades, né? Que o nutricionista não tem ideia. Como que faz pra gente se manter atualizado dessas coisas? Site do CFN. Então, você recomenda que, sei lá, uma vez por mês o nutricionista entre e dê uma vasculhada... Tipo, pra entender as leis eu acho novas. que é a rede social do CFN e do seu regional. Porque é ali que mostra, né? Quando... ali já é bem interessante. Se vocês forem entrar hoje no perfil do CFN, vocês vão encontrar as maiores novidades mesmo, desde a articulação política até novas resoluções. O CFN também, hoje em dia, tem uma coisa muito bacana, que é essa aproximação no digital. Então, vou publicar uma resolução, normalmente tem uma live, né, pra explicar, tirar vou fazer dúvida. uma live, inclusive, com o CRN8. Ai, que lindo! Tenho que ver que dia que vai ser. Mas, então, isso que é muito legal. Eu acho que o CRN, de uns anos pra cá, CFN, ele tá muito mais próximo do empreendedorismo. Sim. No ano passado, eu fiz, inclusive, um treinamento com os fiscais do... Muito bom. Né, os fiscais de todo mundo. Foi o CFN que me chamou, que me convidou pra fazer. Foi uma daquelas... Como é aqueles encontros de fiscais? Como Sim, encontro fiscal. Encontro fiscal mesmo, né? E aí eu fui uma das pessoas... É um dos encontros mais importantes. Acho que eu cheguei a comentar isso com você quando eu vi. Foi. É um dos encontros mais importantes do sistema CFN e CRN. Pois é, fiquei muito orgulhosa, assim, muito honrada, né? Enfim, de poder participar disso. E aí, com uma palestra lá, né? Acho que foi de 1 hora, mais ou menos, eu falei sobre toda essa parte de empreender no consultório. Porque a ideia, né, de quando eles fizeram esse convite, era justamente mostrar para os fiscais como que eles poderiam orientar melhor os nutricionistas de consultório para empreender. Maravilhoso. Então, foi muito legal. E vira e mexe, eu recebo aluno que fala, foi o fiscal do CRN que indicou para seguir a Morina Nutri. Eu falo, que bom, gente. Viu? É isso, porque assim, eu não tenho nada, né? Eu sou nutricionista como todo mundo. Ainda, Fê? Meu Deus. Não, mas eu não trabalho, nunca fui, né? Nenhum membro do tipo, eu sou nutricionista, pago minha anuidade, assim como todo mundo. E foi muito legal poder contribuir em algumas vezes. CRN1, já fiz palestra, inclusive, sobre grupo de emagrecimento, depois no CFN, agora vou fazer uma live com o CRN8. Eu acho que assim, vou falar de um olhar de conselheira, né? Até porque quando a gente é conselheira uma vez, a gente nunca mais deixa de ser, porque todo mundo vem perguntar coisa. Mas assim, é porque o CFN vê o quanto você é transparente, o quanto você é ética, o seu impacto. E isso para o conselho é muito bom ter uma pessoa desse. Por quê? Porque você é uma influência, né? E é uma influência positiva. E é isso, eu acho que o conselho, tanto os regionais quanto o federal, querem essa aproximação, né? E o digital traz essa oportunidade. Porque antes era uma reunião, sei lá, no Rio de Janeiro, mas a pessoa lá em Campos não ia conseguir, né? Imagina, Bahia, que é um estado enorme, Minas Gerais, São Paulo. Então, o digital, ele aproxima muito e é muito bom. Né? Então, participem. Quando tiver live do conselho, participem. Vai lá, entendam. E eu acho que, assim, rede social, hoje o federal tem uma abinha lá no site deles, que é a resolução. E é tão bacana, que é um banco de resolução. Sim. E aí tem um negócio que você marca lá, exibir só as resoluções vigentes. Então, aquelas que já foram, né, já foram revogadas, nem aparecem ali. Então, vale a pena dar uma olhada, sabe? Então, no final do ano, por exemplo, você já sabe qual é a sua anuidade. Né? Outra curiosidade, não paro de falar, desculpa. Como é que é definida a anuidade? Você sabe, Como é Mari? definida? Não sei. Como que é definida a anuidade? Tem uma plenária, claro, né, para definir no CFN, é ele que decide. E aí existem, como se fosse um ranking, assim, sabe? De quem vai pagar mais caro e quem vai pagar mais barato.
Sabia que a anuidade não é igual para todo mundo? Sério? Sério? São Paulo? A gente é rico, é isso? Vocês são ricos, vocês que pagam a maior anuidade. Ah, meu Deus do É verdade, céu. você é Não, mas se, recente. tudo bem que não tem, você falou que não tem nada a ver, você falou que não tem nada a ver. Mas se eu for no sindicato, lá o Sindinutri, lá SP, lá não sei o quê, se eu for no sindicato, a recomendação de hora, de preço por hora de consulta que eles sugerem é uma das menores do país. Jura? Juro, linda. Vamos chamar o sindicato para conversar sobre isso. Sindicato aqui, ó, no podcast. Não, porque é sério, eu sempre faço essa tabelinha até meio que pra entender, né, o que estão... E eu sei que Curitiba, se eu não me engano, Paraná, né, é o menor. São Paulo é bem baixo também, tipo, é bem abaixo. E aí eu lembro que a maior... Nossa, faz tempo que eu fiz essa pesquisa, foi no começo do ano. A maior, se não me engano, era Bahia, que era tipo assim, a hora sugerida, o preço de consulta sugerido era tipo 250, era bem ok, assim. Agora São Paulo, 150, 100 e... Paraná, 140. Eu vi outro dia. Então, aí é uma coisa interessante a gente falar. Então porque, quer dizer por que exemplo, a gente é rico, é isso. É a isso. gente paga mais. Entendi. Eu acho que o CRN4, eu acho que tá ali no terceiro nível, assim. Tá. Acho que tem alguém... Mas tem algum critério por PIB mesmo? É por PIB também o salário, assim, a questão tá. salarial. Né? Não necessariamente o sindicato, mas quanto se paga normalmente por aquele. Porque, por exemplo, imagina, né? Se a gente for comparar Rio e São Paulo, ok, né? Somos próximos, considerando a questão de riqueza, né? E PIB. Agora, se você considerar a nutricionista que está lá no Macapá, né? Ou, sei lá, em Sergipe, dá uma diferença muito grande, sabe? É uma outra curiosidade que eu acho legal, assim, a gente falar, né? Porque, afinal, eu pago meu conselho. Calma, coleguinha, você paga mais. Eu pago mais. Tem uma razão de ser. É feita uma plenária e tal. Normalmente o conselho, ele tenta manter uma anuidade, assim, relativamente Agora, ok. tudo faz sentido. Eu juro que eu não sabia disso. Tudo faz sentido. Outro dia alguém me falou assim, eu paguei tanto esse ano. Tipo, eu tava fazendo... Tem uma planilha dentro do consultório Smart, Fê, que é uma planilha de precificação da consulta. E nessa planilha, a gente coloca, obviamente, todos os custos que o nutricionista tem. Sim. Pensando em lucro, pensando em taxa de desmarcação, pensando em imposto. E o CRN entra lá como das taxas obrigatórias, né, que tem que pagar. E aí a pessoa me falou um número X. Eu falei assim, gente, mas ela tá maluca, né? Porque o meu número, eu não paguei isso esse ano. Aí agora faz sentido, porque ela devia ser de outro estado. É, exatamente. As anuidades são diferentes. Entendi. Legal. É legal. Eu sei que para quem paga mais não é tão legal, mas faz um sentido. Então, até isso o nutricionista pode ver no final do ano. Tem lá, então, as resoluções publicando o valor da anuidade. E aí, você pretende voltar a ser conselheira? Agora não. Até porque eu moro fora, né? Sim. Fica difícil. Fina essa Fernanda. Desculpa, eu moro nos Estados Unidos, eu moro nos States. Mas é difícil mesmo, né? E assim, Mari, uma coisa que eu sempre falei, sabe? Se eu tô entrando nesse jogo, eu tô entrando nesse jogo. Eu vou participar. Sim. Tanto é que na pandemia eu deixei algumas coordenações. Porque, assim, tem 2 filhas, né, linda? Como você gosta de dizer, em casa. Foi um pouco difícil, né? Então, assim, eu coordenava a Câmara Acadêmica de Nutrição Clínica e Esportes. Eu coordenava um projeto que é o CRN4 Consciência, né? Que, olha, consciência, entendeu? Era consciência e consciência, entendeu? Mas a galera tem mais... Era muito legal. Inclusive, existe aí, né? Um canal do YouTube. Na verdade, tem um canal do CRN4 e tem uma playlist, né? Como chama, do CRN4 Consciência. E na pandemia, meu amor, eu editava vídeo, tá bom, meu amor? Porque eu convidava o palestrante, ele gravava na casa dele, eu editava e eu subia, às vezes, do YouTube. Não, eu não subia, não. Mandava pra nossa assessora... De marketing. De marketing. Mas era um paranauê, gente. E assim, era cobrar o vídeo da fulana. E na pandemia, a gente falou, cara, a gente precisa ajudar esse nutricionista de alguma forma. Não deixa de ser uma atualização profissional, né? Sim. Então, assim, era nutricionista. Eu falei sobre como, né, ter algum consultório na pandemia. E hospital, instituição de longa permanência idosa. Então, a gente criou um banco ali, muito nutricionista falou, gente, vocês me salvaram. Eu não sabia como tratar o meu paciente com Covid, né? E tava lá o vídeo, então, da professora, do FRJ, Tati, só para os íntimos, Tatiana de Paula, né? Alessandra Milder. Então, a gente fez ali todo um... Chegou uma hora que eu falei, gente, olha, acho que dá para vocês editarem os próximos vídeos, tudo bem? Né? Saúde pública, enfim, foi muito interessante.
Então eu coordenava isso, nossa, mas eu coordenava tanta coisa. Eu fazia parte da comissão de comunicação. Aí chegou uma hora e falei, não, gente, só um instantinho. E aí eu fui começando a delegar, assim. Legal, muito bom. Fê, que coisa gostosa de papo, né? Eu acho que é diferente, assim, do que normalmente a diferente. gente conversa, mas eu acho que é importante a gente entender. Eu gostaria muito, muito, muito mesmo que cada um dos 126 mil seguidores que me seguem neste minuto no Instagram pudessem ouvir esse podcast ou ver esse podcast no YouTube de verdade. Porque eu acho que, igual a gente falou, né, ressaltou aqui tantas vezes, a aproximação do conselho, entender melhor o que faz. Enfim, essa questão mesmo de conversar com a colega antes de partir para uma denúncia, de pessoas que são próximas a você, por que não falar? De fato, existem pessoas que não leem o código de ética, embora elas estejam erradas, mas às vezes ela está fazendo algo, né, que é antiético e você poderia estar falando, olha, isso é antiético. Tudo tem jeito de falar, né? Acho que as pessoas têm muito medo de falar e, enfim... E assim, não é muito melhor você falar do que você chegar... denunciar aquela pessoa. E às vezes, Mari, aquela denúncia, ela não vai pra frente. Porque não tem prova concreta. Sim. Às vezes você até sabe, né? Às vezes você tem razão de estar denunciando aquela pessoa. Mas você sabe de algo, você vivenciou algo que às vezes o fiscal não vai pegar ali, sabe? Então, por isso que, primeiro, eu acho que é um bom diálogo. Pra tudo na vida, né? Sim. Pra mãe, pra amigo, pra namorado, pra, né? Sim. Marido, enfim. E depois você vai para outras esferas. E uma outra coisa que eu acho que é importante a gente, assim, colocar assim como insight. Se você quer denunciar, pensa, será que não vale a pena eu denunciar de forma íntegra colocando o meu nome? Porque se for algo mais sério, como a gente tem, eu já citei um exemplo aqui, que foi isso que aconteceu, acabou que a gente não conseguiu ir muito para frente com esse caso, porque as nutricionistas não queriam. Porque imagina, uma pessoa que sofre assédio moral, ela tem medo de perder o próprio emprego, né? Então, é difícil ela colocar ali o nome dela. Mas, se possível, coloque, porque aí o conselho vai ser ainda melhor. Vai conseguir proteger mais e até para que não aconteça com outras pessoas. Com certeza. Né? Então, conhecer o conselho é bom, gente. Conhecer o conselho é bom. E não ter medo, gente, pelo amor de Deus, com esse negócio de que, não vou mandar e-mail porque senão vou ficar vista lá dentro. Senão vão saber da minha existência. Eu acho que é pelo contrário. Eu sempre digo assim, que se todo nutricionista tivesse a oportunidade de ser conselheiro, um dia, sabe, meio-dia, ia valorizar mais, sabe? Ia entender que é doação. Por mais que a gente ganhe, depois eu vou pedir, vou para sua equipe colocar talvez na descrição do vídeo, tá, né? Para que realmente entenda que é pouco. Se você for pensar na carga, na hora daquele profissional ali, seja ele qual for, um professor, um nutricionista de UAN, um nutricionista, né, de consultório, é pouco, né? Então, assim, é uma doação. Imagina, a galera da diretoria, eu nunca fiz parte da diretoria, né? Também por isso, porque se eu vou me doar, eu vou me doar. Gente, às vezes eu vi elas lá, 8, 9, que hora você saiu, amiga? Nossa, era 9 horas e tal, veio de táxi. Não, peguei o metrô rapidinho, porque no Rio é assim, aqui tá sede CRN, você atravessa e tá no metrô, né? Vai mudar um bocadinho, mas eu não posso falar, já falei agora. Mas é muito perto, então, né? Então, 9, 10 horas, são muitos papéis para assinar, muitos cheques para assinar, e é uma responsabilidade muito grande, né? Então, a gente tem a comissão de tomada de contas, por exemplo, né? Que é uma coisa, você tem que ver, gente, cada conta. É a operadora de celular, é a luz, é fazer relatório, será que está gastando mais, será que está gastando menos, por que está gastando mais, qual é o funcionário. E às vezes, assim, a gente não tem capacidade técnica para isso, né? Então tem que ter um contador, então tem toda uma estrutura ali que o nutricionista realmente desconhece. Então eu falo, cara, se passasse um dia sendo conselheira, ia entender que, assim, paga a anuidade, né? E participa. Eu acho que mais do que pagar a anuidade é participar, é dar o tom, é consultar, é usar também esse dinheiro a seu favor, né? Então, precisa de uma consultoria jurídica? Pede, né? Tem assessoria jurídica, todos os regionais têm. Né? Claro que regionais maiores têm mais assessores jurídicos, né? Tem uma coordenadora jurídica. Outros talvez tenham menos, né? Uma menor capacidade, mas vai te ajudar. A fiscalização não é um bicho de 7 cabeças. Né? Claro que quando elas estão apurando uma denúncia, ela já tem um olhar mais, né? Já quer olhar uma gaveta para ver se tem um panfleto, né? Que é o que acontece às vezes. Mas é um olhar
de orientação, fiscalização e disciplina. Sim. Eu acho que esse é um recado, assim, né? São essas atribuições do conselho, é isso que o nutricionista pode contar com o conselho, né? E a participação de todo mundo vai fazer com que a nutrição seja ainda melhor. Você sabe, Fê, eu tive dois congressos que a gente fez aqui na Mori Nutrir, 2 eventos, né? Foi um em 2018 e em 2019, infelizmente não teve 2020 por conta da pandemia, mas que eu convidei, na época, né, a Comissão de Ética do CRN3 para dar palestra. Então, em 2018 foi a doutora Selma, a doutora Fabiana Portronieri e Poltronieri, aliás, né, Portronieri é nossa aluna, Poltronieri, e depois de 2019 só foi a Fabiana Poltronieri. E, meu Deus, quando eu chamei para o primeiro congresso, né, para o congresso que eu tive essa ideia, que na verdade foi o nosso segundo, eu lembro que naquele congresso tinha aparecido um monte de gente famosa dentro da nutrição, tipo Murilo Pereira, Alessandra Luglio, enfim, tipo, foi uma galera, né, da palestra. E aí, na hora que eu coloquei na programação o pessoal de ética, eu falei assim, nossa, tipo, o que eu tô fazendo? Tipo assim, o pessoal que era mais próximo, o aluno mais próximo, Mari, tá doida? Tipo, você tá chamando o CRN pra um evento? Aí eu falei, olha, eu acho que é importante, né, a gente se aproximar disso e tal. E elas eram pessoas, né, elas são pessoas que são muito engraçadas e principalmente a doutora, né, Fabiana Poltronieri, que é... Eu tive com ela no CFN. Então, ela é, né, extremamente engraçada, ela fala as coisas de uma forma muito engraçada e fácil de entender. Meu, foi um sucesso. Tanto que em 2019, a gente fez uma dobradinha no palco, eu com ela. Mentira! Gente, eu queria ter lá. A Fabiana é demais. Eu vou contar. E aí, o que aconteceu? Eu pedi pra minha ilustradora aqui da Mori Nutrir desenhar vários tipos de post. Então, tinha a post da Nutri com o bumbum de fora, né? Com o biquininho bem, né? Coisadinho na praia, postando sei lá o quê. A Nutri postando foto com o personal na academia. A Nutri postando... Recebidos. Recebidos. Um prato de arroz com feijão e tal. Então, assim, tinham vários tipos de posts, né? E justamente, qual que eu quis? Então, várias possíveis tretas. Várias possíveis. Não era treta, não. Queria que ela mostrasse. Tipo assim, eu fiz um feed de uma nutricionista. Só que cada post... Fiz legenda, fiz tudo. Olha. Fui dedicada no negócio. E a Ana, né, fez a ilustração. E aí eu falava, a gente dividiu o palco, né, eu e a Fabiana. E aí a gente dividiu o palco. E aí ela ia comentando o que cada postagem tava certo ou errado. E a parada, meu, foi muito legal. Eu imagino. Eu acho que essa palestra, né, Leti? Acho que essa palestra durou tipo umas 2 horas no evento. Tipo, passou muito. Era pro evento acabar 6. Foi, eu acho que foi até mais do que 2 horas. O evento era pra acabar 6 horas da tarde. Eu sei que acabou mais de 8, né? Uau. Alguma coisa assim. Ninguém saía. Gente, eu fiquei chocada. Mas olha só, eu conheço Fabiana, tá? Dá licença. Você e ela, só faltou eu pra virar, tipo assim, a comédia, né? Porque não, assim, mas é engraçado, porque eu acabei ficando decoladinha. Ela dominou. Eu tive com ela no CFN e ela é ponta firme, né? Ela é. E a gente tem até uma piada que acho melhor não fazer, porque eu acho que, né, não sei se eu posso. E toda vez que eu vejo ela, eu falo, e ela devolve, sabe? Então, assim, e ela é uma figura e ela tem ótimos argumentos. Sim. E ela fez parte, né, da comissão de ética do Sim. CFN, então Fabiana arrasa. Mas deve ter sido minimamente... Tem a gravação, gente? Tem a gravação, tem a gravação. Inclusive, a gravação a gente até disponibilizava antigamente no curso Marketing para Nutricionista, porque realmente eu acho que é fundamental. É uma visão, né? Eu acho que é um olhar para a rede social que com certeza é o nosso maior fogo no parquinho, assim, porque é ali o nutricionista fazendo certo e às vezes não fazendo certo. Às vezes sem consciência, às vezes com consciência. Sim. E, Mari, tem cada coisa que é... Não, eu sei. Eu vejo, né, pessoal... e aí você fala... Quando eu analiso Instagrams, né, eu faço muito isso e realmente, assim... Poxa, tá carregando toda uma profissão, né? E aí... A gente tem que ter essa responsabilidade. E, assim, definitivamente é o fogo no parquinho do conselho, assim, porque é a maior fonte de denúncia, é a maior fonte também de investigação. Então, assim, no CRN4, chegava uma hora que a gente tinha pessoas só vendo o Instagram ali o tempo todo para entender, para saber, porque como é que a gente vai tirar? Story sai, sim. né? Então, às vezes a gente pega a denúncia, às vezes a gente não consegue pegar a denúncia e tudo vai para o arquivo e é realmente a maior fonte do fogo do parquinho. Então, acho que eu acredito fortemente que educar o nutricionista em relação ao Instagram
por isso você tem uma participação forte, a Fabiana, tantas outras pessoas, vai fazer com que o nutricionista entenda o que ele pode. Porque também não é fácil, né, Mari? Eu acho que assim, você ler o código de ética vai te trazer Vai te trazer clareza, né? Mas mas e aquilo? Mas o colega faz. Por que eu não posso? Tem esses questionamentos, né? Sim. E às vezes é uma coisa que o nutricionista fala, não tem problema não, mas tem. Então eu acho que esse olhar de falar, você não pode, mas o que você pode fazer, né? Ter um olhar de falar assim, isso aqui não está correto. Você poderia fazer assim, 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 assado. Eu acho que é o perfeito, assim, é um casamento perfeito. O nutricionista entender, ter consciência do que ele não pode fazer, mas também saber o que ele pode, porque a gente sabe que rede social é extremamente importante. Sim, entender também que tá tudo bem. Tipo, você não poder, por exemplo, fazer antes e depois. Tá tudo bem, não. Óbvio, né? A gente não pode, de acordo com o nosso código, fazer antes e depois. E não achar que isso vai ser algo que vai te limitar absurdamente de ganhar dinheiro, porque não vai. Se você olhar o feed do Instagram da minha clínica, não tem um antes e depois. Não tem nenhum. Mas, assim. Mari... E a gente ganha dinheiro pra caramba. Tipo. Não, mas eu falo isso, sei lá, desde quando? Eu falo, um nutricionista que ganha dinheiro hoje, que ele ganha dinheiro hoje com antes e depois, não sustenta. Pode ser uma modinha, porque o antes e depois ele não demonstra um resultado de um nutricionista. Ele pode demonstrar uma cirurgia plástica do paciente, um Photoshop, ele pode demonstrar várias coisas. Sim. O resultado do paciente não é um antes e depois. E a nossa profissão também, ela não se resume a antes e depois. Não se resume ao corpo, né? Nós não somos emagrecedores de corpo, né? Nós somos profissionais, educadores. A gente trabalha com alimentos, a gente trabalha com nutrientes, eu gosto muito de falar isso, né? O principal foco do nutricionista não é o alimento, né? A gente ouve muito isso na universidade e fora dela também. Um instrumento de trabalho do nutricionista é o alimento. Não, um instrumento do trabalho é o nutriente, seja através do alimento, do suplemento, né? Da forma que for, a gente precisa nutrir o nosso paciente. Eu acho que isso resume a nossa profissão. E aí, o antes e depois não é a nossa profissão, sabe? Sim. Então, eu já tive vários casos éticos, por exemplo, que chegou à plenária ética de antes e depois, e o cara falava, não, é isso aqui, porque se eu não fizer, não sei o quê, porque não, eu tenho a impressão de que é porque não sabe fazer diferente. Eu também concordo. Porque se fizesse diferente, ia ganhar até mais. Ou, pior, né, Mari, às vezes faz porque é a única forma dele garantir o paciente, entende? Ele não tem capacidade para fazer outro conteúdo, e isso é muito triste às vezes, né? Sim. Infelizmente acontece, a gente vê, a gente fala, cara, amigo, você não podia fazer outro. Não, mas é porque... Não, você vê que a pessoa, ela tem uma limitação e que aquilo ali que importa para ela, sabe? E é muito ruim isso. Muito bem, Fê. Então, com esta polêmica, a gente encerra o Sai do Pudim. Isso. Fê, qual que é o seu recado final, assim, para os nutricionistas? Se você pudesse deixar um recado para os nutricionistas. Você sempre com esse final, né? Eu gosto de um finalzinho. Eu gosto de um Eu tinha que final pensar antes de começar, já no final. Né? Eu acho que a primeira coisa é entender o que cada um faz. Então, né, o que é o CFN, qual é a atuação no sistema CFN-CRN, essa autarquia federal de tanta importância. O que são as associações, o que é a ASBRAM, qual é a atuação da ASBRAM, que hoje a ASBRAM tem um peso gigante que a gente nem imagina, a maioria dos nutricionistas não imagina, e o que são os sindicatos, né? O que faz a federação, né? A FNN, para que a gente realmente entenda aonde a gente vai poder brigar, porque a gente pode brigar por melhores salários, a gente deve brigar com uma carga horária menor, a gente deve, né, brigar realmente por melhores condições de trabalho, mas é no sindicato. Não adianta virar na página do conselho, que sempre acontece. Sim. Nossa, piso salarial, cara, mas não é aqui, minha gente, sabe? E participar, eu acho que é participar de todos, sabe, Mari? É uma das coisas que até fez essa rede de networking, né, a ponto das pessoas falar, porque a minha chefe podia falar, não, convida a Fernanda, alguém fala, mas quem é essa garota, sabe, enfim. Eu participava dos cursos da ANERJ, né, hoje a ANERJ está desativada. Por que está desativada? Porque os nutricionistas no Rio de Janeiro não quiseram reerguer a ANERJ. A gente tinha uma presidente durante muitos anos, depois ela saiu, ninguém tomou conta ali da ANERJ, a gente perdeu a ANERJ. Né? E eu fiz vários cursos com pessoas brilhantes na nutrição, aprendi muito, a doutora Virginia Nascimento, que foi presidente do CRN4, também trabalhou no CFN. Então,
procurem as associações. Se não tiver uma associação na sua cidade, faça uma associação, sabe? Você precisa de uma diretoria, de um pleito ali. Entra, sabe? Faz acontecer. E uma outra coisa também, né, que eu acho que é bom a gente pegar no pé da galera, participem do CRN. Às vezes não só como a gente falou agora, sabe? Monta uma chapa. Olha, ousada. Né? Eu acho que assim, montem uma chapa. É sério, por exemplo, a última eleição do CRN4 só teve uma chapa. Como é que pode? Sabe? Então, assim, é bom, assim, eu votei tranquilo porque eu sabia que era a continuação da minha gestão, que foi maravilhosa, pessoas brilhantes saíram, tô brincando, mas outras pessoas brilhantes realmente saíram, mas muitas continuaram, pessoas brilhantes, eu falei, não, vou confiar nesse povo com certeza, e a galera que entrou, muitos eu também conheci, mas só teve uma chapa, mas como assim? Não tô entendendo, sabe? Quando eu entrei, a gente teve uma eleição com 2 chapas. Hoje já não tá tão... Acho que o CRN3 foram mais 3 ou 4 chapas, né? Mas tem regional que é difícil montar uma chapa, Mari. Então, ao invés dos coleguinhas Reclamarem, monta uma chapa, porque é uma oportunidade você juntar pessoas, né? A gente não falou sobre isso, né? Quem sabe um dia, vou falar rápido. Porque quando a gente monta uma chapa, você precisa tirar certidão de nada consta, você não pode ter nenhuma ficha criminal, tem toda uma papelada que você não tem ideia. Deu uma melhorada, foi tudo até que dessa vez. Na outra era cartório pra cá, blá, blá, blá. Você tem todo um rito também. Então não é qualquer pessoa que pode fazer parte, sabe? Sim. Mas se você não estiver devendo nada, tô brincando. Mas a verdade montem uma chapa. Sim. Quem sabe? Você pode ser eleito, você pode fazer diferença. Muito Acho bom. que é isso. Arrasou, Fê. Muito obrigada, viu? Eu te agradeço. Obrigada pela sua participação. E você que está aí do outro lado, se você está assistindo a gente lá no Spotify, deixa a sua avaliação. A gente adora receber feedback. No YouTube também, deixa o seu joinha, se inscreve no nosso canal, porque isso reforça o nosso trabalho, né, Fê? Sim. Isso reforça o nosso trabalho, mostra... ajuda, inclusive, a gente a mostrar esse conteúdo para outros nutricionistas que tanto precisam assistir. E faz um favor para mim, vou pedir um favor desse podcast. Pega esse vídeo e coloca lá no grupo da sua faculdade. Coloca lá no grupo da sua pós-graduação, compartilha nos seus stories. Isso. Eu acho que quanto mais a gente divulgar essas informações, melhor vai ser para nossa própria profissão, para nossa valorização, né, Fê? Exato, adorei. Uma boa sugestão. Se todo mundo divulgar, a gente vai ter profissionais mais bem formados, com curiosidades que certamente na entrega de carteirinha não vai ter esse tipo de informação. É verdade. Então tá bom, Nutri. Ó, beijos, até a semana que vem e sai do pudim, Nutri. Vai ser ético. Boa.